Como exemplo prático do que eu estou falando, desses processos dentro da fazenda, eu acho que seria bem interessante eu falar um pouquinho do que a gente procura dentro da Nespresso e de alguns exemplos recentes que partiram assim de uma descoberta que a gente fez dentro de uma fazenda e acabaram se tornando uma edição permanente, global da Nespresso. Eu tenho 5 exemplos muito interessantes que acabaram de ser lançados mundialmente e começaram assim. Na Nespresso, o que a gente faz? Começa tudo no copo. Vai ser sempre assim. A gente chega no lugar, por exemplo, a gente chega no Brasil, chega na Indonésia, vamos atrás dos produtores, a gente coleta uma série de amostras e coloca todos esses cafés juntos para provar. E copo a copo a gente vai procurando alguma coisa interessante, alguma coisa diferente. A cada 50, 100 provas diferentes, algo assim se destaca muito. E aí a gente olha para aquele café e fala: vamos encontrar esse fazendeiro, vamos encontrar esse produtor e vamos ver o que aconteceu aqui nesse café especificamente, né? Porque eles acabam sendo de regiões muito parecidas. O processamento desse café é muito parecido também, porque as pessoas aprendem umas com as outras. Então, quando você encontra uma xícara que está muito diferente, ela desperta curiosidade. Você fala: o que aconteceu aqui, né? E tem todo aquele processo de você voltar, encontrar esse produtor, e muitas vezes o próprio produtor não entende por que o café dele saiu tão diferente ou tão bom. Um exemplo interessante foi inclusive na Indonésia, que aconteceu exatamente isso. A gente foi até o produtor, encontramos aquele produtor que produziu aquela amostra excelente de café e perguntamos para ele: o que foi que você fez aqui nessa fazenda que o seu vizinho não está fazendo? Ele não sabia responder. O grande esforço da nossa parte foi realmente acompanhar esse produtor durante semanas para entender, né, o que era que estava sendo feito que era tão diferente lá dentro. E nesse caso especificamente, o café estava sendo descascado com uma umidade um pouco maior. Então, ao invés dele esperar lá os 10,5%, 11% de umidade para descascar aquele café, ele estava descascando a 15%. E aí você estava tendo um café muito maltado que estava sendo muito diferente, com um sabor único. E o fazendeiro ficou muito orgulhoso, porque não só a gente criou uma cooperativa ao redor daquele processo específico, né, que levou o nome dele, a gente levou aquele fazendeiro para treinar os colegas, né, para treinar os outros fazendeiros, que para ele, né, com certeza também foi uma fonte de orgulho muito grande, mas acabou se tornando uma edição permanente da Nespresso, que é o Indonesia Wet Hold, que a gente chama, que é nada mais do que o café da Indonésia descascado, molhado, né, um pouco úmido ainda. Eu acho esse exemplo muito interessante. Outro exemplo também que a gente tem é o do Colombia Late Harvest, que é um café que fica no pé só um pouco a mais, não muito. E aí é aquela janela assim muito pequena entre você deixar o grão amadurecer um pouco mais e você acabar perdendo qualidade, porque o grão vai ficar muito frutado, vai virar uma uva passa lá e vai cair, né, de maduro. Nesse caso especificamente, foi uma negociação da Nespresso com os produtores de garantia de compra também, né? Porque é um risco você deixar o seu café amadurecer um pouco mais e não ter a garantia de que esse café vai ter saída. Você acaba, se você for vender esse café no mercado convencional, você pode acabar perdendo um pouco de preço. Mas se você tem uma empresa do seu lado, se você tem esse relacionamento direto, você tem condições de experimentar um pouquinho a mais. É um café assim, que puxa muito para o vinho, muito frutado, também muito interessante. Um outro café que a gente lançou recentemente que chama Nicaragua Black Honey, que nada mais é do que um café que vai para o terreiro com a mucilagem. E o Black Honey, né, a história do Black Honey é o sol caramelizando aquela mucilagem e levando, né, todo aquele açúcar, toda aquela doçura para a xícara de café. Novamente, a gente está muito acostumado a ver isso, né? Mas a gente tem que entender que as pessoas olham para esse tipo de história e gostam, e querem saber mais, e querem, né, entender por que aquele café é doce, né? Você pode, né, trazer essa história para um ângulo técnico e falar: bom, meu café, eu seco meu café no terreiro como silagem, ou você pode trazer isso para um outro ângulo e contar realmente uma história, falar: olha, tá vendo? Você tem uma cereja e ela tem diversas camadas. Tem uma camada muito açucarada, que ela assim, parece uma geleia, e que se você deixa o seu café secar com aquela geleia no sol, da mesma maneira como o açúcar vai caramelizar numa frigideira, o sol vai caramelizar
aquela substância e você vai ter um café naturalmente mais doce. Então, é tudo o jeito que a gente fala, né? É tudo como a gente vende o nosso produto. E se você, né, se você entender a sua fazenda, se você souber, se você levar para as pessoas essas decisões e explicar para eles por que você está fazendo isso, e de uma maneira assim honesta, de uma maneira, né, que vem mesmo assim do coração, eu acho que é tudo que o mercado está procurando, é tudo que as pessoas vão querer ouvir.